Ok, esse demorou pra um caralho. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, dessa vez pra falar sobre o mangá de Lost Canvas. Esse é um vídeo que eu já prometi faz uns 2 anos, né, desde que eu fiz o vídeo realmente sobre o anime de Lost Canvas, que é um anime que eu peguei pra ver, sinceramente, muito no foda-se. Né, eu tava extremamente hypado com aquele canal de TV Loading que tinha saído, que tava com um monte de anime dublado na programação, inclusive alguns que a dublagem era nova, né, como Shingeki no Kyojin e Ansatsu Kyoshi. Mas dentro ali da programação tinha alguns animes um pouco mais antigos que estavam perdidos, como esse, o Lost Canvas. E mesmo eu desprezando com todas as minhas forças a existência de Cavaleiros do Zodíaco, eu decidi dar uma chance pra esse anime, né, até porque eu via muita gente hypando demais o Lost Canvas, né, falando que é a melhor coisa já criada de Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu fui com a expectativa lá embaixo e, caralho, eu queimei muito a língua. Não é o melhor shonen que eu já consumi, não é a melhor coisa que eu já vi na minha vida, não é o meu anime favorito, mas é um anime extremamente divertido. E é um anime que, tipo, ele pega aquela estrutura que a gente já conhece de Cavaleiros do Zodíaco, que é extremamente conturbada, e corrige um monte de coisas. Como, por exemplo, a questão do porquê que o Pegasus é o protagonista da história. Fora que ele tem uma estrutura, né, de roteiro, a forma como a trama vai avançando, que eu acho muito legal. Principalmente utilizando os Cavaleiros de Ouro. Algo que eu até cheguei a elogiar recentemente, envolvendo Kimetsu, né, que eu comparei um tanto Kimetsu com Lost Canvas, porque tem uma estrutura semelhante, né? Lost Canvas ele tem meio que mini arcos, né? Cada um é uma missão envolvendo um Cavaleiro de Ouro específico, em que aquela missão vai dar um pequeno passo até chegar ao confronto final contra o Hades. E cada pequena missão tem a sua importância, tem a sua relevância nessa Guerra Santa contra o Hades, mas também tem seus pesos e seus impactos. Normalmente sendo a morte de diversos Cavaleiros de Ouro. Mas mesmo sendo um mangá que a todo momento tá matando o personagem desde o começo, não é como se essas mortes ficassem banais. Isso eu acho muito legal. Até porque, tipo, quando você começa o mangá, como você sabe como o clássico começa, você já tá esperando ali que realmente todos esses Cavaleiros de Ouro que estão sendo apresentados vão ser descartados. Mas você se apega demais a eles, né? São personagens muito bem construídos e muito bem desenvolvidos. Eu acho que não tem um Cavaleiro de Ouro sequer que eu pego e falo, não gosto. Fora o vilão, que eu acho assim simplesmente maravilhoso. Eu acho que o Hades de Lost Canvas é uma ideia extremamente interessante, né? Principalmente pela questão do Alone. Alguém puro, alguém completamente bondoso, alguém que vê a beleza nas coisas, vê a beleza na vida e que vai perdendo isso com o passar do tempo, conforme ele vai sendo corrompido e conforme ele vai despertando os poderes de Hades. Só que Lost Canvas, infelizmente, ele tem aquele karma desgraçado de ser um anime que não terminou. O anime ele adapta até mais ou menos o capítulo 92 do mangá, sendo que o mangá tem um total de 223 capítulos. Ou seja, falta coisa. Muita coisa. E por conta disso eu fiquei nessa pendência de em algum momento ler o mangá de Lost Canvas. Eu confesso que eu fui pro mangá de Lost Canvas meio que na força do ódio. Porque a todo momento o Vant ficava atazanando. E o mangá do Lost Canvas, eu não podia começar um mangá sequer que ele falava, mas não vai ler o Lost Canvas? Inclusive, esse vídeo era pra ser em formato podcast junto com o Vant, que nem eu fiz ali o vídeo do Bleach, mas tá um pouquinho conturbado. Porém, eu acho que o Vant ainda vai participar um tanto desse vídeo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vante aqui só para dar uma ajudinha para introduzir o assunto, já que, bom, o Arthur não gosta muito de Cavaleiro do Zodíaco e é um dos meus animes favoritos. E bem, se eu for tentar falar da série toda, eu vou ficar aqui até amanhã, mas o que dá para dizer é que, bom, é um clássico, mas ao mesmo tempo é complicado. Muito disso porque o final do mangá e do anime também acabaram meio que de um jeito, sei lá, terminou a batalha, acabou tudo e acabou. Foi meio literalmente isso. Não teve um desfecho muito interessante. E daí surgiu uma cacetada de spin-offs que geralmente não são muito bons. Às vezes você acha uma coisinha boa aqui, outra ali, mas no geral ficou aquela série meio saturada depois da série clássica. A exceção disso foi Cavaleiro do Zodíaco The Lost Canvas, que também foi o meu primeiro contato direto com a série, já que na época era muito violento e minha mãe não deixava assistir e eu acabei vendo Lost Canvas na casa de um amigo meu. E isso pode ter um pouquinho de influência, na minha opinião, em relação a essa série como um todo. Mas a questão de Lost Canvas é que de todos esses spin-offs que eu falei, é o único que parece que tenta fazer uma coisa mais própria. Ainda tem bastante referência, fanservice e coisas relacionadas à série clássica, mas ele tenta
criar a própria história, contar uma narrativa que não foi contada antes. E, bom, na época eu assisti, eu lembro que eu gostei. Até hoje você pode achar os episódios dublados no YouTube mesmo, porque o estúdio que fez o anime tem um canal lá com os animes dublados, tanto em português quanto em outras línguas aqui da América Latina. Mas, infelizmente, a série acabou ficando num hiato, porque teve lá o episódio 26, mas parece que o retorno financeiro não foi o que acho que a Bandai esperava, e não vendeu muito bonequinho, e por conta disso, a gente não tem mais continuação. Então, depois de esperar, eu decidi parar de enrolar e fui pro mangá. E essa foi meio que minha introdução a ler mangás hoje em dia. Foi o mangá que me fez ter curiosidade de sair dessa bolha de ficar só vendo coisa do anime e procurar a mídia original. Então, pra mim, Lost Canvas já tem um espaço, digamos assim, dedicado no meu coração. Como eu não consigo gravar junto com ele, o Vant vai ficar mandando áudios aqui que eu vou encaixar no meio dos meus comentários. E aí a gente tem a opinião de nós dois, querendo ou não, porque querendo ou não, Lost Canvas é o mangá favorito do Vant. Então a gente tem que ter a babação de ovo dele. Mas antes de começar a falar dessa parte pós o anime, né, depois da onde o anime parou, né, eu acho que é interessante pegar e já falar algumas coisas meio que geral e um pouquinho dessa parte que foi adaptada no anime, né. Primeiramente, a parte de adaptação, né, a parte de adaptação de Lost Canvas no anime, ela é boa? Sim, ela é muito boa. É uma adaptação bem um por um, né, parece que não tira e nem acrescenta muita coisa. Você pega ali um quadro, você pega um momento do mangá, você adapta no anime exatamente igual. Não tem diferença quase nenhuma. É aquele tipo de anime que dá pra você ver o anime inteiro e quando você for migrar pro mangá, você pode pegar exatamente ali no capítulo onde o anime parou e continuar a história, que você não vai perder absolutamente nada. Diferente de alguns outros animes que, querendo ou não, mudam um pouco o decorrer da história ou às vezes tentam expandir um pouco o que tá dentro do mangá. Como é o caso de Kimetsu. Kimetsu direto coloca alguns backstories, coloca alguns flashbacks que são exclusivos. Não é o caso de Lost Canvas. Então acabou que eu fiquei realmente nessa de pegar o mangá desde o começo, muito por uma questão de toque mesmo, e também para relembrar um pouco, já que faz um bom tempo que eu vi o anime. Mas depois eu peguei, revisitei algumas cenas ali no anime mesmo, e eu vi que é perfeitamente adaptado. A maior diferença que acaba tendo entre o anime e o mangá, querendo ou não, é a questão de traço, mas isso é muito compreensível. A Teshiogi tem um traço que é muito detalhado, principalmente no design das armaduras, e é algo que não daria para reproduzir dentro do anime, que você precisa fazer quadro por quadro ali de animação com todos os movimentos, né? Não daria para detalhar tanto os desenhos, porque tornaria um inferno de produzir o anime. Então é compreensível essa queda ali no traço do mangá para o anime, mas sinceramente eu acho que eu prefiro no anime, porque infelizmente a Teshiogi é aquele clássico exemplo de mangaka que tem um traço muito bom, um traço extremamente detalhado, uma composição de arte para luta que é muito boa, porém é extremamente poluído. As cenas que a Teshiogi compõe, elas são tão detalhadas e com tantos elementos que dói a vista em diversos pontos. Isso desde o começo ali na luta do Albafica, por exemplo, com os campos de flores dele, né, e isso vai só piorando conforme o mangá avança. Muito disso porque conforme eles vão se aproximando da reta final, como se eles estivessem indo literalmente pro inferno, né, os ambientes do mangá, eles começam a ficar mais escuros, começam a ficar mais sombrios realmente, e por conta disso começa a ter muito mais tons de preto do que de branco dentro do mangá. Isso acaba tornando, querendo ou não, a arte um pouco mais carregada e mais difícil de se digerir. E sobre essa primeira parte ali de Lost Canvas, nesses primeiros 92 capítulos, eu não vou comentar muito, né? Eu acho que eu já até comentei um pouco demais o que eu achava sobre Lost Canvas de uma forma bem resumida, mas a minha opinião envolvendo os eventos dessa primeira etapa, né, dessa primeira metade, mais ou menos, se mantém praticamente a mesma coisa que eu comentei no meu vídeo realmente sobre o anime. Não foi aquele caso que eu deixei de gostar ou que eu comecei a gostar ainda mais, que eu comecei a ver mais valor ainda. Não, a minha opinião se mantém exatamente a mesma que era naquela época. Então quem tiver interesse em saber o que eu acho sobre essa primeira etapa, assiste lá aquele vídeo. Assim eu poupo um pouco de tempo aqui. Agora vamos realmente pro parte ali onde o mangá dá continuidade do anime.
anime, né? O que acontece depois que o anime para. Primeiramente, eu acho que acaba sendo um tanto interessante essa parte que começa ali o mangá depois que o anime se encerra, né? Esse arco que acontece. Querendo ou não, eu acho que é um dos meus favoritos do mangá inteiro. Eu acho que é uma das partes que eu mais hypei, uma das partes que eu mais me empolguei em toda a história do mangá. Por mais que ela foge um pouquinho de algumas coisas ali da Guerra Santa, da batalha contra Hades, eu acho que foi a minha parte, realmente, a minha parte favorita. Primeiro que a gente tem uma pequena mudança de estrutura ali na forma como o mangá estava seguindo até aquele momento, porque a gente separa um pouco o tema da trama principal, das missões principais ali que estão acontecendo para avançar nessa briga com Hades, porque no final ali do anime, né, tinha todo aquele negócio do Hakurei se sacrificar, né, os Cavaleiros de Ouro entrarem ali para tentar invadir o castelo do Hades, o Xion quase morre, o Doku some, né, ele, em teoria ali, ele se sacrifica por todo mundo, coisa que mesmo quem só viu o anime ali sabe que não é muito verdade, porque o Doku é um personagem que ele aparece no Senseiya clássico, então tipo, se acompanhou o clássico, você sabe que o Doku não morreu ali, mas o Doku nessa parte tá desaparecido, então acaba tendo uma questão que o tema, ele começa a sentir meio inferior, ele começa a ver que ele precisa de mais poder, que ele precisa treinar, e acaba que a Athena ali, o pessoal no santuário, eles mandam o tema pra ilha Kenon, que é uma ilha que supostamente tem um demônio ali, um ser extremamente poderoso e que poderia treinar o tema. E enquanto isso, a Athena manda dois Cavaleiros de Ouro em busca do poder de Poseidon. Essa parte eu acho que acaba sendo um tanto interessante, porque a gente tem uma parte de ação que é extremamente relevante, que é essa questão do Degel e do Cardia indo atrás do poder de Poseidon, enquanto o tema tá na puta que pariu num arco de treinamento individual. Acaba diferenciando essa parte de outras, porque praticamente toda treta que envolvia Cavaleiro de Ouro, o tema tava perdido ali no meio. Eu acho que com exceção da treta do Albafica, né, porque o tema ele tava ali na cidade natal dele, né, tava tendo esse despertar do Alone como o Hades, onde o tema, querendo ou não, acaba sendo morto ali durante essa treta toda, e enquanto isso o Albafica ali tá na linha de frente da defesa do santuário. Mas eu acho que é o único ali que ele tá bem separado dessa questão do tema, porque todo o resto, aparece Cavaleiro de Ouro, o tema tá junto na situação. O Asmita vai lá pro inferno juntar os frutos pra fazer aquele rosário, o tema tá no inferno ali com o pessoal tentando reviver ele. O Asgard tá protegendo o santuário ali de ataques de espectros, o tema tá ali perdido no meio. Hades tá invadindo a porra do santuário e o Sísifos vai pra linha de frente, o tema tá perdido ali também. O pessoal cai numa floresta na puta que pariu ali onde o tema fica preso, quem aparece pra salvar é o Manigold de câncer. Tema foi preso no mundo dos sonhos, tá ali o Elcid pra salvar ele. Então, tipo, toda a treta ali com o Cavaleiro de Ouro, o tema tá junto. Então isso desvincula um pouco já o tema de estar no olho do furacão. Aqui não, aqui ele tá tentando conseguir poder e a gente vê os Cavaleiros de Ouro agindo de uma forma completamente independente, sem precisar se preocupar com o moleque ali fudido no meio. E esse arco do Degel e do Cardia é o meu arco favorito, né? Porque eles vão pra Bluegard, né? Que é na Sibéria, né? Que é a cidade natal do Degel, né? Uma cidade com grande conhecimento. E lá eles encontram um amigo do Degel de infância, que é o Unity, que ele se tornou o líder de Bluegard e ele tá protegendo o selo de Poseidon e o selo de Atlântida. E para conseguir o poder de Poseidon, eles têm que adentrar esse selo. Só que acaba que o Hades, né? O exército de Hades, mais precisamente a Pandora, né? Meio que precipita isso e também vai em busca desse selo de Poseidon, vai tentar roubar os poderes de Poseidon para eles mesmos e impedir que Athena ganhe essa aliança com outro deus. E para impedir isso vai alguns espectros um pouco mais fracos, Pandora e Radamantes, um juiz do inferno. Nisso, aqueles dois personagens que foram nessa missão de conseguir o poder de Poseidon acaba se separando. O Degel vai correndo desesperado, conseguir realmente os poderes de Poseidon, achar onde o Poseidon está selado ali dentro de Atlântida, enquanto o Cardia fica para trás segurando o Radamantes. E quando o Degel ele chega ali onde o selo de Poseidon está, ele encontra um general marina que quer o poder de um cavaleiro de ouro para conseguir quebrar esse selo de Poseidon e rever Poseidon no corpo de uma antiga amiga dele. E durante a luta o Degel descobre que esse general marina que está atacando ele é na verdade o Unity, o amigo dele, que é o irmão da mulher ali que estão tentando reviver o Poseidon no corpo dela. Essas duas lutas eu
acho que são lutas que pecam muito nessa questão que eu falei, que o traço da Teshiogi é extremamente detalhado, extremamente rico, mas a ponto de ser poluído, de ser confuso, de ser caótico, de doer a vista. Principalmente a luta do Degel contra o Unity, ainda mais quando entra a questão de Poseidon mesmo, porque tipo, é um monte de gente que usa uns poder mega absurdo, grande pra caralho e cheio de detalhezinho. Começa a ir onda pra cima do Degel e tem todo aquele efeito da água, o Degel começa a congelar tudo, tem todo aquele efeito do gelo. O Unity, se eu não me engano, ele usa poderes que são referentes a corais, então tipo, também é tudo muito detalhado. Então chega um momento ali que você olha pra página, você só vê rabisco, você não consegue compreender direito o que está acontecendo. Mas mesmo assim, tem uma composição de luta que é muito boa. E passa bem o nível de poder daqueles personagens. Eu acho que eu vou até adiantar um pouco, vou falar primeiro dessa luta do Degel com o Unity mesmo. Porque, querendo, apesar do Degel ele ter um arco pessoal nesse arco que eu acho muito interessante, né, toda essa questão de Blueguard, né, Blueguard ser um lugar muito isolado do resto do mundo, o Degel e o Unity meio que fazer essa promessa de dar uma certa notoriedade para aquele lugar, pro conhecimento daquele lugar, e acaba que o Degel ele vai pro santuário se tornar um cavaleiro, né, para atingir esse objetivo, e o Unity fica ali em Blueguard mesmo, muito recluso, se sente até mesmo reprimido, e começa aquela questão de sentir meio que superior. Um dos locais com maior conhecimento no mundo todo, e ele fica completamente isolado do resto do mundo. Então ele começa a ansiar por esse poder de Poseidon para dominar o mundo por ele mesmo. Como eu falei, é algo mais isolado dessa treta da Guerra Santa toda, mas eu acho que é interessante a forma como constrói tanto o Degel quanto o Unity, a amizade que os dois têm, a forma como o Unity vai se perdendo, querendo ou não, acaba remetendo um pouco também ao tema e ao Alone. E mesmo assim, né, mesmo com todo esse arco mais pessoal, acho que o Degel é um dos cavaleiros que mais foca nesse lado pessoal dele mesmo. Os outros, muitos deles eram algumas coisinhas ali como plano de fundo. Não, o Degel ele já tem um aprofundamento um pouco maior. Mas curiosamente ele é um dos Cavaleiros de Ouro que eu menos gosto. É um dos que eu mais acho sem carisma, é um dos que eu mais acho sem sal ali. Pra mim ele só não é o mais chatinho assim porque tem um Asmita, então eu não sou muito fã do Asmita mesmo. Mas acaba sendo curioso porque ao mesmo tempo que esse arco pega um dos Cavaleiros de Ouro que eu menos ligo, sendo bem honesto, ele pega aquele que também é o meu favorito, que é o Cardia. E o Cardia, querendo ou não, ele cai muito nessa questão que ele não tem um grande aprofundamento, ele não tem um grande backstory. Coloca mais um problema que ele tem, que é aquela questão do coração dele, que é muito acelerado a ponto de fazer o sangue dele, o corpo dele entrar em combustão. Então a qualquer momento ele pode acabar morrendo por conta disso, mas ele quer morrer dessa forma, ele quer morrer no calor da batalha. E querendo ou não, isso é algo que justifica um pouco a forma como ele age, né? O começo ali, a forma como introduz o Cardia, né? Eu pensei que ele ia ser um personagem completamente detestável. Eu pensei que ia ser um Máscara da Morte da vida. Porque é um personagem que ele é mais sádico, ele é mais brutal, ele gosta de violência, ele gosta de torturar os inimigos dele. Então ele parece de início que ele vai cair mais pra esse lado do vilão, mas ele realmente acaba caindo muito pro um anti-herói. É um personagem, querendo ou não, ele faz ali o que é certo, mas muito por um motivo completamente egoísta, que é esse negócio de se sentir vivo. E a luta dele com o Radamantes é puramente isso. É o Cardia ali dando tudo de si, utilizando todos os seus poderes, utilizando tudo que ele pode para impedir aquela ameaça e ajudar o Degel na missão dele. Fora que uma coisa que eu acho interessante do Cardia é que praticamente todos os Cavaleiros de Ouro que a gente tem, eles são meio que Ctrl-C, Ctrl-V do que a gente tinha do Saint Seiya clássico. O Albaf, que é quase a mesma coisa que o Afrodite, o Rasgard é a mesma coisa que o Aldebaran, o El Cid é a mesma coisa do Shura, principalmente na questão de poder. O Cardia, ele já tem uma questão que ele se diferencia bastante do Milo, que é realmente essa questão do coração dele entrar em combustão e o corpo dele literalmente entrar em combustão e ele ter poderes de fogo por conta disso. Absurdo pra caralho, mas é legal. Inclusive ele ganha do Radamantes muito por conta disso, né, que ele usa o agulha escarlate dele e o corpo dele tá fervendo tanto, mais tanto, mais tanto, que ele faz o sangue do Radamantes entrar em combustão. O corpo do Radamantes começa a não aguentar aquilo e o Cardia vai concentrando aquele calor na agulha escarlate dele pra dar um golpe definitivo no Radamantes. Tem aquela questão do Radamantes quebrar a agulha do Cardia e o Cardia ter outra agulha, né, pra dar o golpe definitivo. É uma luta muito legal, é uma luta muito da hora. Acaba que não adianta muito, porque o Radamantes, depois a gente descobre que ele sai vivo dessa treta toda, ele e a Pandora, que a Pandora aparentemente também tinha ido pro saco, principalmente por conta do final ali da treta do Degel, que acabam quebrando o selo de Poseidon. Poseidon revive ali no corpo da irmã do Unity, e acaba que o Unity ele meio que se arrepende, percebe que fez merda, o Degel se sacrifica pra congelar o oceano ali com
Poseidon dentro, enquanto o Unity vai fugir com o Orixá com que é ali a fonte do poder de Poseidon e levar diretamente pra Athena. Enquanto isso, tá ali o Tema terminando a porra do treinamento dele, né, que ele começa a treinar essa questão do cosmo, né, ou a questão do sétimo sentido, de se conectar com a Terra, a ponto dele conseguir parar a erupção de um vulcão na base do Greto. Maravilhoso. E já começa também uns foreshadowing ali envolvendo de quem é o demônio da Ilha Canon, né? Porque mostra ele conversando ali com o espírito do Asmita. Então ali você já começa a deduzir, opa, esse filho da puta é Cavaleiro de Ouro. E a gente já meio que deduz qual cavaleiro ele é, porque falta pouco pra gente conhecer. E a gente tem esse retorno do Tema diretamente pro santuário mesmo. Em relação a essa parte a primeira etapa pós-anime, por assim dizer, coincidentemente também é uma das partes que eu mais gosto, que é a do Card e do Degel em Blue Guard. É uma coisa que eu já estava com muita expectativa, porque eu já tinha visto algumas imagens, algumas ilustrações dessa parte, e eu ficava muito curioso, e quando eu li eu fiquei realmente bem satisfeito com as coisas. Eu gosto do traço da Shiori Tetsuro, embora sim, às vezes fique um pouquinho complicado para você entender o que está acontecendo, exatamente pelos poderes em si serem muito absurdos e o traço dela ser muito detalhado e tal. E eu lembro de uma coisa que um amigo meu falou, o Ítalo, que provavelmente vai estar vendo esse vídeo, que foi: o treinamento do Tema vai fazer o Mestre Duik parecer bonzinho. Que quem viu a série clássica ou se lembra, o Mestre Duik literalmente torturou ele quando era criança. Então, quando ele falou isso, eu fiquei, ué, como é que vai conseguir fazer isso? E realmente ele conseguiu, jogou lá o Tema no meio do fogo e mandou, se vira aí, moleque, senão você vai morrer. E eu gosto bastante dessa parte do pós a segunda etapa. Eu gosto muito do Card, eu gosto muito do Degel. Eu vou falar um pouco mais de um único, não diria bem uma reclamação, mas seria mais um nitpicking da minha parte em relação ao Card mais pra frente. Mas é uma parte que eu também gosto bastante. Exatamente pelos personagens também serem muito, ao mesmo tempo que muito amigos, muito opostos, porque enquanto o Cardian tem tendências meio autodestrutivas, o Degel procura ser praticamente o oposto, já que ele tende a ser um pouco mais paciente, mais calculista, e no geral tem um temperamento um pouco mais refinado, enquanto o Cardian é muito mais surtado, por assim dizer. E a partir daí, meio que já começa o que seria a reta final de Lost Canvas, e é um momento que, querendo ou não, essa estrutura que Lost Canvas estava tendo até esse momento se altera um pouco. Até aquela parte, a gente sempre via essa questão de pequenos passos em direção à batalha final, em direção à batalha contra Hades, e nesses pequenos passos a gente ia vendo o sacrifício dos Cavaleiros de Ouro. Algo que eu elogiei bastante aqui no começo do vídeo. Só que meio que um monte de cavaleiros já se sacrificou num espaço relativamente curto de tempo. Foi metade do mangá e 7 cavaleiros já morreram. Peixe, Virgem, Touro, Câncer, Capricórnio, Aquário e Escorpião. Restando apenas Libra, que está desaparecido, Áries, Leão, Gêmeos, esses dois que a gente ainda não conhecia, e Sagitário, que é o general de Athena, né? O cara que é o cabeça ali de tudo. Então meio que nessa parte, a Teshogi pega, olha e fala, caralho, eu acho que eu tenho que segurar um pouquinho o pessoal aqui, eu acho que eu tenho que parar de matar o povo tão rápido. Até uns momentos atrás, cada pequeno passo ali, você via umas grandes consequências, né? A perca de um monte de personagens que eram muito bons. Aqui a gente começa a ter menos consequências. E quando a gente tem alguma certa consequência de alguma ação, muitas vezes a ação idiota, por sinal, acaba que rapidamente elas acabam sendo revertidas, né? Primeiramente, logo após esse arco todo, para conseguir o Orixalcon, eles usam esse Orixalcon para meio que dar poder a um navio de Athena que é da era mitológica. E nisso começa o processo de reconstruir esse navio que está todo ferrado, está todo destruído ali, e os Cavaleiros de Bronze que tomam essa iniciativa, já que eles não estão tendo utilidade nenhuma na Guerra Santa, colocam eles como pedreiro do navio. E novamente a Hades intercepta isso e manda povo ali para fazer merda. E de novo, o Juiz do Inferno. Dessa vez o Garuda. Inicialmente o Garuda manda alguns subordinados dele, como aquela mulher que é braço direito dele, e quem intercepta é o Regulus, que já tinham
já tinha sido mandado ali para proteger o barco também, que é o Cavaleiro de Leão. Regulus, que também é um cavaleiro que, assim como o Cardia, ele tem características que diferencia bastante ele do cavaleiro lá do Sensei clássico, que eu não lembro agora se é o Aioria ou o Aioros. Isso que dá os dois ser gêmeos, né? Mas o Regulus, ele tem muito aquela questão que falam que ele é um prodígio, né? Ele é o cavaleiro de ouro mais jovem que tem, ele tem a mesma idade dos cavaleiros de bronze, a mesma idade do Tema, a mesma idade do Yato, inclusive foi colega de treinamento do Yato, só que ele conseguiu atingir o poder de um cavaleiro de ouro muito cedo, por ele ter uma grande capacidade de aprendizado e uma grande capacidade de se adaptar, tanto que a característica que diferencia ele de Leão do Sensei clássico é a questão que ele consegue copiar o poder dos inimigos. Ele olha as técnicas, vê como aquela técnica é executada e consegue reproduzir logo em seguida, o que dá algumas partes de ação muito boas, principalmente ali pra reta final. E acaba sendo interessante também porque, como ele tem essa questão de ser o mais jovem, ele também é imaturo em diversos momentos, né? Ele acaba levando muitas coisas na brincadeira. Nessa luta que ele acaba tendo pra proteger o navio, a gente vê um tanto disso, né? Tanto que ele podia ter derrotado aquela mulher extremamente fácil, né? Dá pra ver que ele tinha poder suficiente pra isso, mas ele fica ali menosprezando, acaba passando uma certa dificuldade por conta disso e depois fica imobilizado, ele fica incapacitado depois dessa luta. Tanto que quando o Garuda entra em ação, quem tem que ir pra linha de frente é o Sísifos. Uma luta boa também, mas sei lá, eu acho ela bem fraquinha se comparar com diversas outras que vieram antes, por mais que tenha essa questão dos dois serem meio que contrapontos, mas às vezes eu acho que isso torna só um pouco mais ridículo do que interessante realmente, como por exemplo aquele diálogo: nossa, você me incomoda, que curioso, você me incomoda também, vamos sair na porrada? Eu vi aquilo, eu comecei a rir lendo o mangá, porque tipo, é muito forçado. É aquele meme de Dragon Ball, vamos sair na porrada, porque assim, é basicamente isso. E enquanto o Sísifos ele tá nessa treta, o pessoal ali tá terminando de reconstruir o navio e tem que ativar ele, né? Tem que dar todo o poder pra ele. Só que o navio, por algum motivo, ele tem aquele monte de armadilha, tem aquele negócio ali de impedir o pessoal de avançar, e os Cavaleiros de Bronze vão se sacrificando pra isso, e no final ali, com o poder da amizade, chegam no núcleo do navio, onde eles vão colocar o Orichalcum, e o monte ali se sacrifica. Outra parte relativamente ridícula, porque a gente acabou de conhecer essa porra desses Cavaleiros de Bronze, a gente não viu absolutamente nada sobre eles, né? A única coisa que a gente sabe é que as armaduras dele são exatamente as mesmas que a gente vê ali dos Cavaleiros de Bronze na Guerra Galáctica do Sensei clássico. É o de urso, o de hidra, o de lobo, né? Se eu não me engano, são essas porra. Parece que esses filhos da puta só tão ali pro fanservice, a Teixogi jogou eles ali e falou: tá, agora eu tenho que descartar de uma forma extremamente foda-se. Até tentam dar um certo impacto para essa morte, para esse sacrifício, muito utilizando do Yato e do Tema, que provavelmente eram amigos, provavelmente esses personagens, todo mundo dali chegou junto, treinou junto, mas a gente não teve tanto essa dimensão para se apegar àqueles personagens e para pelo menos sentir o peso da morte deles. Eu pelo menos olhei aquilo e pensei: caralho, poder da amizade nojento esse, hein? Puta que pariu. Realmente não gostei muito dessa etapa ali envolvendo o uso dos Cavaleiros de Bronze. Mas beleza, reviveu o barco ali, tá o Sísifos sofrendo ali na luta dele contra o Garuda. Aí no meio da luta o Sísifos se cega, porque não é Cavaleiros do Zodíaco, sem ninguém enfiar o dedo nos próprios olhos, libera o oitavo sentido, um poder desgraçado, e acaba derrotando o Garuda de vez. Mas ainda todo fudido, ele tá todo fudido, todo lascado dessa luta que teve e tá cego. O Sísifo, nessa parte você começa a perceber, o cara tá virando um zumbi. E começa aquela questão, né? Vamos seguir em direção ao Lost Canvas, né? Revivemos o barco ali, um monte de gente se sacrificou, vamos pro Lost Canvas, vamos pra onde o Hades está, né? Realmente começando de fato essa reta final. Ao mesmo tempo, a gente descobre que caralhos aconteceu com o Doku, né? O Cagarro, naquela treta toda envolvendo o Hades. Lá no finalzinho do anime, lá onde o anime parou, né? O Cagarro pega o Doku, pega o corpo dele e sai vazado pra Ilha Kenon, e o demônio da Ilha Kenon fica meio que cuidando do Doku ali nesse período ali onde tava todas essas merda acontecendo. E nesse momento o demônio da Ilha Kenon se revela como o Défteros de Gêmeos. E aí adivinha? Vai dividir o pessoal de novo. O Défteros ele dá uma missão pro Doku, né? Entrega um frasco
com o sangue de Atena e fala pro Doku ir até o santuário e despejar o sangue da Atena da era anterior na estátua de Atena que tem lá no topo das 12 casas. E enquanto o pessoal tá entrando na porra do Lost Canvas, vai acontecendo um monte de coisa absurda que eu gostaria de matar quem pensou que aquilo ia ser uma ideia boa. Porque primeiro que o filho da puta do Hades, ele começa a brotar com os espectros que são muito aleatórios, muito roubados. O primeiro que aparece logo quando chegam no Lost Canvas, no portão do Lost Canvas, porque por algum motivo a pintura tem um portão, é aquele com a balança, aquele que vai julgar o coração dos seguidores de Atena. E se é aqueles que falam que lutam por justiça, que lutam pelo bem de Atena, que lutam pelo bem do mundo, não acreditarem realmente nisso, morre. Ele literalmente arranca o coração dessas pessoas, coloca na balança ali e a pessoa morre ali e o corpo dela queima, se o que ela fala não for verdade. Aí você pensa, não, o pessoal vai sair na porrada com esse cara, vai impedir que ele comece a roubar o coração do povo, ou vai ter aquele negócio do protagonismo, não sei o que vão entregar o coração ali de bom grado, vão ver que eles são realmente puros de verdade, o portão vai abrir, porque o espectro, sei lá, ele tá fazendo o papel dele como porteiro e vai sair todo mundo vivo. Tentam ir por esse lado. O Tema e o Yato tomam a atitude ali, não, a gente entrega o coração, a gente acredita de verdade na Sasha. O Sisyphus bota a mão na frente e fala, ninguém vai se sacrificar aqui. Aí ele vai e sacrifica. E tipo, o Sisyphus realmente acredita de verdade na causa da Atena, ele acredita realmente no que ele tá lutando, então isso meio que já derrotaria, né, o cara ali. O cara some do mapa e o portão não abre. Aí vai, o Sisyphus, que já tava um zumbi, agora ele também tá sem coração e ainda tá vivo. O coração dele não volta e ele continua vivo ali. Pra quê? Pra conseguir abrir a porra do portão que eles precisam utilizar a exclamação de Atena. Um golpe ali proibido, os caramba, que precisa de 3 cavaleiros de ouro pra executar. Então vai o Xion, vai o Regulus e vai o Sísifo ali pra terminar de morrer. Cara, pra mim isso é literalmente, né? Essa questão de arrancar o coração do Sísifos, ele continuar vivo ali e com as últimas forças soltar essa exclamação de Atena, pra mim é literalmente o Sísifos tá roubado pra caralho, eu preciso de uma desculpa idiota pra tirar ele de cena. Porque de acordo com o que a gente tem em Sensei clássico, o Sísifos não pode terminar isso vivo. Sério, eu acho essa parte da morte do Sísifos simplesmente patética. É ridículo. E ainda piora, porque tipo, eles atravessam essa porra desse portão, nossa, a gente precisa de um guia pra chegar na costa do Lost Canvas, né? Pra poder prender o barco ali e ir em direção aonde o castelo de Hades está. Eles vão, pegam a porra de um outro espectro ali que tá perdido no meio do negócio, que vai atacar eles, um espectro extremamente ganancioso, fala, ó, eu posso ajudar vocês, mas eu preciso de um pagamento em troca. Aí, putz, não estamos com dinheiro, o que a gente vai fazer? Ah não, de boa, eu aceito uma mecha de cabelo da Atena como pagamento. A Atena vai, corta o cabelo, porque sim, porque ela tá acreditando no espectro, o espectro pega, manda o cabelo pra Hades e sela o poder de Atena. Ali eu desistia, porque pô, a Sasha tava uma Atena tão da hora, uma Atena tão foda, tão imponente, que tomava iniciativa ali nas merdas. Teve toda aquela parte envolvendo o Sísifo, né, despertar o Sísifo, que ela toma a iniciativa nisso, que ela vai em busca do Sísifo ali junto do Alcide, em forma espiritual, mas ela vai. Aí ela comete uma gafe dessa e vira um peso morto por boa parte do mangá, que nem a Saori. E pra terminar as merdas, né, tá chegando ali, chegou o barco na costa, porque o cara enganou todo mundo, selou os poderes de Atena, mas ele cumpriu a promessa dele, né, levou todo mundo pra costa. Chega na costa, opa, tá ali um barco cheio de gente, né, cheio de um exército de figurante ali pra ir enfrentar as forças de Hades. Não pode, cara, tá gente demais chegando. Aparece um espectro que começa a mostrar todos o passado daqueles personagens, o arrependimento que eles têm, coisas que eles deixaram pra trás, pessoas que se sacrificaram. E quem olhar pra trás é petrificado. O Tema quase olha. Esse coça muito pra olhar e rever os Cavaleiros de Ouro que se sacrificaram por ele, ou os amigos dele do orfanato que foram pro saco ali no comecinho. E quem impede é o Yato, que já tinha olhado pra trás, estava começando a se petrificar e impede o Tema de virar. Né, ele pega, segura a cabeça do Tema e fala não. E essa é a última utilidade que o Yato acaba tendo, querendo ou não. Aí o Zuhira, que já era um personagem que estava acompanhando, né, esses três meio que formava o grupinho principal. Aí o Zuhira já não tinha importância, já não tinha relevância ali desde a treta do final da segunda temporada. Que, se eu não me engano, ela ainda participa um pouquinho, bem pouquinho. Mas tipo, ela já não tinha mais importância desde ali. O Yato, a importância dele morre nessa parte. Porque o Yato, depois disso, ele não consegue fazer mais absolutamente nada. Primeiro que ele vira pedra, então já meio que descarta ele do campo de batalha, e mesmo quando passa essa questão, né, como eu falei, tá, tem um monte de impacto, tem um monte de
coisa ali que é pra dar consequência, mas essas consequências logo depois são revertidas. A questão da Athena também é revertida. Mas quando volta ali, foda-se, né? Não serve pra porra nenhuma. E sobre a Athena e essa questão também ser revertida, né? Quando o Doku, né? Que vamos voltar pra essa parte também. Quando o Doku ele chega no santuário, ele vê um monte de espectro ali rondando, procurando onde tá a porra da armadura de Athena. Nisso, o Doku, ele já dá aquele gatilho. Puta merda, foi pra isso que eu vim. Por isso que eu tô com o sangue da filha da puta no meu bolso. Então começa aquela luta ali, porque ele sabe que ele precisa jogar o sangue de Athena na estátua de Athena pra liberar a armadura de Athena. Eu falei Athena pra caralho agora. E acaba que no meio da treta ali, o Doku ele se ferra um monte, acaba se ferindo e o frasco com o sangue de Athena quebra e cai na ferida dele, cai no ferimento dele. E por conta disso, o Doku ele se torna um cavaleiro com o poder da deusa Athena. Ele consegue ali derrotar os dois espectros que estão ali, mas cai muito naquela questão, puta merda, fudeu, né? Minha missão fracassou. Aí chega aquele coringa desgraçado que a gente não sabe pra que serve até esse momento, chamado Cagarro, olha pro Doku e fala, cê fez merda, né? Aí ele vai, tenta matar o Doku na estátua de Athena pra liberar a armadura mesmo. Começa a despejar o sangue do Doku na estátua pra realmente despertar essa armadura. E você fica naquela incógnita, mano, por que um espectro tá entregando de bom grado a porra da armadura pro Doku? Mas beleza, né? Tá ali o Doku, suave, poder de Athena, armadura de Athena no bolso, porque é literalmente um negocinho desse tamanho que é liberado. Partiu o Lost Canvas também, né? Que ele acaba seguindo pro Lost Canvas com a ajuda do Défteros ali, com toda a questão de outra dimensão. Aí começa a treta ali, que os cavaleiros, Athena ali, os cavaleiros que sobreviveram à petrificação, eles estão seguindo as 12 casas do Lost Canvas, né? As casas das estrelas negras, um negócio assim, que é só uma sequência de lutas aleatórias ali que, sinceramente, foda-se. Como, por exemplo, a primeira que tem, se eu não me engano, que é a do Xion contra aquele cara que ele tem um registro de tudo que aconteceu na história da humanidade, que tenta pegar um pouquinho de passado do Xion, uma época que ele ficava consertando a armadura ali, ele conversava com as armaduras, e tem um momento que ele começa a destruir elas, por influência desse cara. Pelo que o Vant me falou, esse cara, ele existe no Saint Seiya clássico, né? E provavelmente essa participação dele é mais uma coisa de fanservice. Mas pra mim, que não vi essa parte do Saint Seiya clássico, né? Não cheguei a acompanhar isso necessariamente. Eu enxerguei aquilo só como, puta merda, o Xion não teve importância nenhuma no mangá até agora. A gente precisa dar alguma luta pra ele. E essa é a única luta que o Xion, querendo ou não, ele protagoniza. Que é deprimente pro personagem, né? Ainda mais com um personagem que ele é importante, que ele vai se tornar o Grã-Mestre. Um pequeno adendo a uma coisa que eu falei contigo, mas não especifiquei muito bem, em relação aos espectros que aparecem nessa reta final. Sim, eles aparecem na série clássica também, e alguns deles já tinham aparecido dentro do próprio Lost Canvas. Um exemplo deles é um dos espectros que enfrentam o Albafica, que consegue emitir veneno. Na série clássica ele consegue derrubar o Aldebaran de touro, e no Lost Canvas ele pegou a pior matchup possível, que era alguém com um sangue já envenenado. Então não foi tipo só um caso isolado. Todos os espectros que aparecem nessa reta final já tinham tido uma aparição na série clássica. Claro, em outra encarnação, mas todos esses poderes já tinham sido apresentados antes, na saga de Hades. Só que a maioria deles acabou não tendo muita presença. Muito porque a saga de Hades em si é meio rushada. E pra isso eu poderia inventar um tópico gigante, mas vou focar no Lost Canvas mesmo. Mas tá, aí chega, né, o Doku com a armadura. Você pensa, opa, Athena pegou a armadura de Athena, vai voltar ali os poderes dela. Não volta porra nenhuma. Na verdade, ela começa a sofrer mais ainda com aquela armadura que ela não aguenta. E o Défteros, né, ele vai em busca do objetivo dele ali, indo pro Lost Canvas, que é encontrar o irmão. O irmão que ele matou há anos atrás e agora ele voltou como um espectro de Hades pra se vingar do santuário por não ter virado o Grã-Mestre. Eu já vi isso antes, na verdade depois. É exatamente a mesma coisa que Saga e Canon, né? No caso do Défteros ele vai atrás do Aspros, né? O Aspros que tá ali como um espectro, e começa a passar toda a questão ali do passado dos dois, né? Que o Aspros, ele é o que foi escolhido para ser o Cavaleiro de Gêmeos, enquanto o Défteros ele era desprezado, né? O Défteros ele ficava como uma sombra do Aspros ali, ele não podia treinar, ele não podia se tornar um cavaleiro. Porém, acabava que ele acompanhava todo esse treinamento do Aspros, via o desenvolvimento dele com o Cosmo e meio que replicava aquilo nas sombras. Até o momento que o Aspros descobriu, enlouqueceu, começou a se sentir inferior, aí veio um monte de coisa que ele não foi escolhido para ser o Grã-Mestre, quem foi escolhido foi o Sísifo, e ele decide se vingar, matar todo mundo ali, matar o Grã-Mestre, matar o
o Cisco e assumir esse posto por ele mesmo. E para isso ele usa o Satã Imperial para manipular o Défteros, para matar todo mundo ali e ele assumir sem ninguém suspeitar de porra nenhuma. E quem impede aquilo é o Asmita, né? O Asmita consegue manipular o Satã Imperial e faz o Défteros matar o Aspros, né? E proteger o santuário. E é aí onde o Défteros se tornaria realmente o Cavaleiro de Gêmeos que a gente vê agora. Então acaba que essa missão do Défteros, né? Parece que é impedir o irmão dele, é matar o Aspros de novo para impedir que ele seja um problema ali pro exército de Atena, mas não, é exatamente o contrário, ele quer salvar o Aspros, porque a única forma de quebrar o Satã Imperial é fazendo a pessoa que tá sobre o efeito ali matar outra, e para isso o Défteros ele se sacrifica para purificar o Aspros, né, para ser a redenção do personagem. E assim o Aspros ele volta a ser o Cavaleiro de Gêmeos, só que como ele tá com todo aquele negócio que ele ainda é um espectro, que ele morreu, ele consegue meio que entrar como um agente duplo e mandar um ataque diretamente pro Hades. Ataque esse que é impedido por Mephisto. Ali, tudo desanda. Eu falei, o negócio desanda quando aparece a porra do barco, né? O barco ali, né, muda um pouco essa estrutura, fica um pouco mais chatinho os caramba. Só que quando aparece a porra do Mephisto, vai tudo pro caralho. Porque tá lá o Aspros atacando o Hades, do nada chega atravessando uma janela de vidro um maluco igualzinho um Tema, só que velho, montado num Pegasus, com uma roupa que parece vilão de Sailor Moon, falando que vai proteger o amigo do filho dele. Nesse momento já cai a ficha. Puta merda, é o pai do Tema. E sim, é o pai do Tema, só que aí quebra completamente um monte de coisa que estava sendo construída. Porque essa presença do Mephisto ali é uma coisa tão jogada e tão absurda. Porque uma das primeiras características que pega e mostra o Tema é órfão. E até aí beleza, é normal a gente ver protagonista órfão. Mas não tem um mistério sequer relacionado à família do Tema, relacionado ao passado do Tema antes de ir pro orfanato. Aí agora do nada você joga essa bomba que o pai do Tema ali é a porra de um espectro. E pior, um espectro que manipulou absolutamente tudo a acontecer. Essa questão do Aspros veio do Défteros, né? A razão do Aspros ter enlouquecido, quem manipulou foi ele. E não só ele manipulou isso do Aspros e do Défteros, mas ele também manipulou toda aquela questão do Tema e do Alone. Ele fez questão de ter a porra de um filho e de fazer esse filho se atrelar de alguma forma com um ser que se tornaria o Hades, pro filho dele ser o Cavaleiro de Pegasus. Fora que toda essa questão também do Alone como Hades, aí a gente tem o plot twist, né? A virada dessa parte, que revela um pouco também o porquê que o Cagarro ele fica fazendo tudo aquilo que faz, né? Ele tá do lado de Hades, mas querendo ou não, às vezes ele dá uma ajuda pro Tema, dá uma ajuda pros Cavaleiros de Atena, porque ele não é fiel a Hades, ele é fiel ao Alone. Quem tá no controle, quem tá fazendo aquela treta toda no Lost Canvas é o Alone. O Alone que tá no controle, ele é todo esse momento se aproveitando do poder de Hades. Então nisso também o exército de Hades ele rui. Tem aqueles que seguem fielmente o Alone e o objetivo do Alone, né? Alguém que se perdeu tanto, ficou tão desesperançoso com a vida, ficou tão desesperançoso com o mundo, que começou a acreditar fielmente que a única salvação que existe é a morte. Mas tem aqueles ali como a Pandora que são extremamente fiéis ao Hades específicos e querem eliminar completamente a existência do Alone pro Hades tomar o controle. E nessa treta do Mephisto, até a Pandora entra no meio da treta. Porque a Pandora foi alguém que foi extremamente manipulada por ele. A Pandora era pra ser a verdadeira irmã do Hades. Mas o Mephisto roubou o Hades ali, ainda bebê, mandou pra porra do orfanato. A culpa caiu toda na família dele ali, né? Que a mulher dele, a mãe do Tema, era uma criada ali no castelo onde a Pandora vivia, que acabou fazendo com que a mãe do Tema tivesse que fugir junto com ele e deixasse ele no orfanato. Ou seja, absolutamente tudo foi manipulado pelo filho da puta do Mephisto. E como se não bastasse, nessa parte toda ali, pra manipular mais ainda a situação, pra fazer com que o Tema desperte os poderes dele, do Pegasus lendário não sei o que, aparece quem? Aparece a mãe do Tema. Mãe do Tema que tinha sido dito alguns capítulos atrás que estava morta, aparece vivinha como espectro de coruja, um espectro ali que de acordo com todo mundo nem existe, nem como Cavaleiro de Atena e nem como espectro, e começa a torturar, começa a espancar o Tema, começa a ameaçar de matar ele, pra fazer o Tema liberar a armadura divina de Pegasus. Então, sobre o plot twist do Mephistófeles, ele teve um efeito meio oposto pra gente. Porque como eu disse, eu gosto já de Cavaleiro do Zodíaco e nunca foi uma série que focou muito no passado dos personagens antes do treinamento dele. De cabeça eu só consigo me lembrar do Seiya,
do Shun e do Ikki e do Yoga, que tiveram um pouquinho de flashback de como que era a vida deles antes de eles começarem a treinar para ser cavaleiros. E com o tema Yato e os Uri, os outros personagens, também não foi muito diferente. Então, meio que por causa disso, para mim, o plot twist do Mephistopheles funcionou, porque é o tipo de coisa que você nunca ia conseguir teorizar. Você sabe só que foi mostrado que o tema era no orfanato, a Sasha também, o Anone também, e não é uma coisa tão estranha, porque se a gente levar em consideração a série clássica, o Seiya, a Saori e o Shun também passaram um pedaço da infância juntos. Então é uma coisa que, a princípio, parecia que era algo meio que predestinado a acontecer, mas que aí no Lost Canvas tem uma explicação de por que aconteceu naquele período de tempo. Algo que para mim funciona, foi uma parte que quebrou um pouco o ritmo de como que estavam as coisas e que para mim funcionou muito bem com a proposta do Lost Canvas. E aí começa realmente a reta final ali de lutas que acaba tendo. Primeiramente, o Doku contra o Kagaho. Essa parte é curiosa porque liga um pouquinho também com o Saint Seiya clássico, né? O Kagaho, ele sempre foi um personagem que no decorrer do mangá inteiro de Lost Canvas, ele era muito misterioso, os caramba. A gente teve esse plot twist de Alone, teve o plot twist das motivações do Kagaho, e aqui nessa parte da luta dele com o Doku ele percebe que ele é alguém bondoso, ele é alguém que se importa muito com as pessoas, né? Com uma pessoa em específico, o Doku repara isso, mas que o Kagaho ele tá perdendo a humanidade, que ele tá se perdendo ali, ele tá se tornando um monstro, que nem o mestre do Doku, que era um dragão, acabou se tornando. Querendo ou não, isso atrela já o Doku, essa figura do dragão, né? Já que o Doku eventualmente ele treina o Shiryu, e o Kagaho, né, mostra esse passado dele, mostra que essa pessoa que ele se importava era o irmão dele, que esse irmão dele era tudo pra ele, que ele perdeu esse irmão, e quando ele tava desolado, ele encontrou o Hades, né, o Hades foi quem deu um novo propósito pra ele, por isso ele segue tão fielmente assim, o Hades e principalmente o Alone. Ele quer essa salvação através da morte, pra poder reencontrar o irmão dele. Só que no decorrer da luta, né, dele com o Doku, ele realmente ele vai se tornando um monstro, que nem o Doku tava falando, e na morte dele, ele se torna uma fênix. Uma fênix, alguém extremamente fiel ao irmão, o irmão é tudo pra ele e se torna extremamente fiel à figura de Hades também. Então isso fica muito claro que o Kagaho, ele eventualmente ele reencarna como o Ikki. O Ikki que também é esse personagem que ele é extremamente fiel ao irmão, né? O irmão é tudo pra ele vai proteger o irmão acima de tudo. E o Shun, né, ele no Sensei clássico, ele é aquele que vai se tornar o receptáculo de Hades. Então acaba meio que atrelando tudo. Eu achei isso bem curioso, eu achei isso bem legal. Então, complementando essa parte de reencarnação de personagem, eu acho que o exemplo meio óbvio mesmo é essa questão do Kagaho de Bennu com o Ikki de Fênix. Exatamente pela essa cacetada de conexão que eles têm. Só que não é a única que tem. Só que, é claro, parte disso é meio que especulação, porque, né, problemas em relação ao que falar que é canônico, o que falar que não é, blá blá blá, enfim. Mas o Degel também se encaixa nisso. Quando ele supostamente morre, ele fala que vai estar observando o mundo através dos olhos do cisne, que é uma alusão ao próprio Yoga da série clássica, que também tem uma relação parecida do Degel com o Unity na saga de Poseidon com um amigo dele, que é o de Kraken, se eu não me engano. E essa é uma das conexões que eu me lembro de cabeça, e a outra na verdade, é do Gaiden, de um personagem que enfrenta o Albafica com o Afrodite da série clássica. Que eu me lembro de cabeça tem essas, além de, é claro, o tema com o Seiya, de ser o escolhido, o Cavaleiro de Pégaso, e é isso mais ou menos que eu queria complementar. A outra luta que acaba rolando nessa reta final é a do Regulus com o Radamantes. Radamantes esse que sobreviveu toda aquela treta ali de Atlântida. E pouco antes, ele também tinha recebido o sangue de Hades. E como o Radamantes ele é realmente fiel a Hades em específico, ele acaba ficando do lado da Pandora, nessa questão de tentar eliminar o Alone. Porém, ele acaba encontrando o Regulus ali e acabam tendo conflito entre eles. Principalmente porque o Radamantes é responsável pela morte do pai do Regulus, que era irmão do Sísifo. Já atrelando também aquela questão semelhante do clássico, né, do Cavaleiro de Sagitário e o Cavaleiro de Leão serem irmãos. E trazem toda aquela questão, né, do pai do Regulus conseguir se comunicar
ficar com a Terra, né? Ele sabia as coisas que iam acontecer por conta disso. Era o Cavaleiro de Ouro mais sábio que tinha ali. E mostra o Regulus ele se desenvolvendo nisso também, né? Radamantes em uma parte ele pensa que matou o Regulus e aparece o Regulus ali quase como se fosse um deus. O Regulus literalmente transcende nessa etapa, consegue poder ali literalmente da Terra, a ponto de conseguir derrotar o Radamantes e vingar o pai dele, né? Ele perde muito aquela questão da fúria, esse desejo por vingança que era o que motivava ele, e encontra essa paz interior. Legal, interessante, e dá o despecho do personagem do Regulus, né? É uma parte bem legal, uma parte até interessante. E por fim, volta o filho da puta do Mephisto, que ainda não acabou, que ele vai sair na porrada com o Aspros, né? O Aspros ele vai ter a parte ali de vingança dele por ter sido manipulado pelo desgraçado. E como se não desse pra piorar o Mephisto, eles conseguem ainda piorar o Mephisto, porque revela que o Mephisto na verdade é o irmão do deus Cronos. Ele é o segundo deus do tempo, né? Tanto que isso explica muito porque que o Mephisto ele sabe manipular tão bem as coisas, ele sabe o que ele pode mover ou não para alterar os eventos. Tanto que nessa parte, né, o objetivo do Mephisto não é nem sair na porrada com o Aspros, é sair na porrada com o Xion. Ele quer matar o Xion, porque ele sabe que o Xion ele vai se tornar o grande mestre depois dessa treta toda, e ele não quer deixar com que isso aconteça. E inclusive ele mostra uma parte ali do Seiya após o arco de Hades, né, o Seiya na cadeira de rodas e não sei o que, e ele fala, esse aqui vai ser o Cavaleiro de Pegasus da próxima geração, o nome dele é Seiya, ele vai fazer coisa tal, coisa tal, coisa tal, e tudo isso vai desencadear se o Xion virar o Grã-Mestre. Eu não quero esse futuro, eu quero outro futuro. Então acaba que meio que o objetivo do Mephisto é quebrar o cânone de Cavaleiros do Zodíaco. Queria muito que isso acontecesse, sendo bem honesto. Mas o Aspro se mete ali no meio do negócio, tem toda essa revelação ali do Mephisto ser a porra de um deus. Mas mesmo assim, Cavaleiro de Gêmeos é roubado pra caralho e acaba destruindo o Mephisto de tudo quanto é forma ali, utilizando os outra dimensão, explosão galáctica, não sei o que, os golpes absurdos de Gêmeos. Pra aí chegar na reta final, o pessoal ali que tava no barco reviveu, foi despetrificado. Athena tenta dispensar todo mundo, fala, não, vocês já fizeram sua parte, a partir daqui não tem muito mais o que fazer. Pra aí, Athena, Tema, Xion e Doku sozinhos ali enfrentar o Hades. Mais precisamente o Alone, né? Já que eles já descobriram isso. E o poder de Athena já voltou nessa parte ali no meio de tanta coisa acontecendo. E essa parte é só uma porradaria aleatória desenfreada. É o objetivo do Alone entrando em conflito ali com o objetivo dos cavaleiros. Aí tenta os cavaleiros de bronze, os cavaleiros de prata que estavam ali na porra do navio fazer alguma coisa, ter alguma utilidade ainda, que acaba servindo só como poder da amizade, porque em um certo momento o Tema ele aparentemente morre e todo mundo fica chamando, não, o Tema ele precisa sobreviver, o objetivo do Tema é esse, o Tema vai cumprir a promessa. Aí volta o Tema, continua a porradaria ali com a Alone, até que chega um momento que realmente quebra essa questão, né, quebra esse objetivo do Alone, destrói o Lost Canvas. A Alone ainda tá vivo, mas meio fudido, mas ainda tá vivo, e o objetivo agora vai ser realmente enfrentar o Hades. E vai esse trio mesmo, né, Alone, Sasha e Tema enfrentar o espírito de Hades ali que tá tentando tomar o controle. Os três se sacrificam e Athena deixa a missão. O Xion vai ser o Grã-Mestre e o Doku ele vai proteger o selo dos espectros, né? Aquele rosário que o Asminta fez no comecinho ali do mangá. E encerra nisso. Sério, essa reta final de Lost Canvas é extremamente decepcionante. Não só pelos eventos que vão acontecendo, né? Toda essa questão do Mephisto, tudo foi manipulado, tudo foi alterado, plot twist sendo tirado do cu a todo momento. Essas tentativas de fanservice que sinceramente não funcionam, como principalmente essa questão do Xion. O Xion, do começo ao fim do mangá, não teve utilidade nenhuma, e ele que vira o Grã-Mestre. Então... Bom, falando da participação do Xion e, de certa forma, do Doku também no Lost Canvas, eu acho que é fácil de relevar e eles não terem aparecido tanto quanto os outros Cavaleiros de Ouro, porque meio que você já conhece eles da série clássica. O Xion, não só por ser o grande mestre, mas porque ele aparece em Hades como um dos espectros renegados. O Doku, praticamente durante a série clássica inteira, como o mestre do Shiryu, e na saga de Hades ele também assume a armadura de ouro de Libra. E, de novo, eu sei que isso é meio passapanismo da minha parte, mas tem o Gaiden, que é um... No caso do Xion, tem duas histórias. O Doku tem uma só, mas como disse, o Doku ele é presente o mangá clássico inteiro. E por isso eu não acho que é algo tão complicado assim. Eu sei que, em comparação aos outros personagens, eles parecem não serem tão grandiosos, ainda mais se a gente levar em consideração
o poder deles. Quer dizer, o Dooku fica bem forte no final, mas durante o resto da série ele não era tão forte assim. Você via os outros Cavaleiros de Ouro fazendo um monte de maluquice e o Dooku e o Shaun eram meio que os mais fraquinhos entre eles. Mas pra mim, por ter essa questão de já conhecer os personagens do clássico e já ver a participação deles, deixar eles um pouco mais de lado para dar foco em outros Cavaleiros de Ouro, que são exclusivos do Lost Canvas, foi uma sacada muito boa. Então eu acho broxante, eu acho decepcionante pra caralho. As lutas também perdem muito essa questão do hype. Tem lutas boas? Tem, né? Essa luta do Regulus, ela é legal. A luta do Asprus é legal. O Defteros contra o Asprus é legal também, né? O Asprus é um puta Cavaleiro de Ouro da hora. Uma pena que demora tanto pra ele aparecer. Mas o arco dele é muito bom. Mas a forma como vai desencadeando esses eventos, como vai desencadeando as coisas, como a história vai caminhando nessa reta final, não funciona não. Ok, por mais que eu goste disso, não dá pra dizer que tudo é 100% perfeito e que não tem nenhum problema, mas a maioria dos meus criticismos acabam ficando menores por conta de uma coisa que eu vou falar no final disso. Mas enfim, se eu fosse pegar algumas coisinhas pra dar uma resmungada, uma delas seria o tempo de tela de alguns dos Cavaleiros de Ouro. Para mim, tanto o Cardia quanto as Mitas são personagens que eu achei interessantes, mas que tiveram pouquíssimo tempo de tela. Especialmente porque no caso do Asmita, ele dura, sei lá, menos de 2 episódios. No mangá também é uma coisa bem rápida. E o Cardia, porque ele dura especificamente uma luta. Enquanto, sei lá, o Aldebaran participa de várias. O Degel, ele também dura uma luta, só que ele também já tinha participado de um confronto inicial com Radamantes. E eu acho que esses dois personagens são bacanas, mas que poderiam ter sido mais bem explorados. Só que minha reclamação meio que cai por terra por conta do Gaiden, que é tipo um spin-off de Lost Canvas que conta histórias particulares de cada um dos Cavaleiros de Ouro. Eu recomendo essa leitura, mas voltando aqui, deixa eu ver mais o que eu posso reclamar. Não adaptaram tudo para anime ainda, né? Tá legal. Vou tentar parar de ser fanboy, porque tem uma coisinha que me incomoda um pouco até hoje, que é a questão da armadura de plot do Radamantes. Como eu falei mais cedo, o Cardia ele tem uma luta com o Radamantes e o Cardia luta bastante. O Radamantes consegue a façanha de não morrer naquela luta e ainda consegue salvar a Pandora. Aí o maluco arranca o próprio coração também, mas o Hades dá o sangue dele pro Radamantes, o Radamantes volta ainda mais apelão. Tem a luta contra o Regulus, onde o Regulus faz tudo e mais um pouco. E por fim, o Regulus fazendo tudo e mais um pouco só conseguiu tirar a divindade dele pra ele ainda durar mais uma luta pra morrer pro Hades. Eu acho que podia ter distribuído um pouco melhor esse foco pra outros personagens. Talvez, sei lá, o Aiacos, que dançou na luta contra os Sísifos, mas eu acho que o Radamantes, tipo, tá bom, cara, já deu, a gente já entendeu que você é forte pra caralho. E é uma coisa que é engraçada também, porque eu cheguei a ver algumas entrevistas da Shiori e ela falou que o Radamantes era o espectro favorito dela. Só que assim, ela não precisava ter falado, era bem nítido isso quando você lê o mangá, porque o maluco simplesmente se recusa a morrer. Era um mangá que ali até a metade dele eu tava hypado pra caralho, eu tava gostando muito do que eu tava vendo, tava adorando as lutas, tava adorando os eventos, e conforme o negócio caminhava eu só pensava, pelo amor de Deus, acaba logo. Pra mim o pior de tudo é o Mephisto, cara, não adianta. Eu não consigo achar interessante o Mephisto, por mais que a presença dele é legal, traz um aspecto novo pra arte do mangá, é um personagem muito característico, é um personagem bem marcante ali nas páginas do mangá, só que a forma como ele é utilizado eu não gosto. Não gosto da forma como trazem ele, não gosto da forma como utilizam ele, não gosto do plot por detrás dele, não gosto, não acho legal. Era um mangá que utilizava tão bem essa parte de conveniência, sabia fazer uma boa conveniência, como essa questão de realmente atrelar o tema ao Pegasus lendário ali pra justificar ele ser o protagonista, e aí pegam, trazem a porra do Mephisto pra cagar em cima de tudo isso. Falando, olha, tudo foi manipulado. Caralho, já tem todo esse aspecto mitológico ali do legado do Pegasus, que já dá um puta protagonismo pra ele. Aí tem que falar que ainda manipularam pro tema seu Pegasus? Aí é foda, cara. Por fim, acho que depois de o Arthur ter reclamado tanto desse final, acho que algumas pessoas devem ter se perguntando
Então, por que esse é o meu mangá favorito? Não foi só pelos motivos que eu falei mais cedo, sobre ter sido o mangá que me fez querer ir atrás de outros mangás, mas também porque é uma coisa que, assim, por eu já gostar de Cavaleiros do Zodíaco, e eu ter ido com uma certa expectativa, um amigo meu que me recomendou muito ler um mangá falou que era basicamente Cavaleiro de Ouro caindo na porrada. E é algo que a série clássica teve, mas que durou só durante as subidas dos Icazes, teve um pouquinho em Hades, mas os Cavaleiros de Ouro nunca tiveram tanto protagonismo, enquanto no Lost Canvas eles têm praticamente quase todo o spotlight. Então, para mim foi muito bacana ter essa experiência de ver como que seria o santuário em ordem, uma coisa que não tinha acontecido na série clássica por conta do foco, já que a série clássica foca nos Cavaleiros de Bronze. E durante toda essa leitura, também que me prende é que é uma coisa muito simples de se entender, você não fica perdido na história. Mesmo na parte que tem o plot twist do Yoma de Mephistófeles, é uma parte simples. Se você lê, ele explica exatamente o que está acontecendo e não fica revirando aquilo durante sei lá quantos capítulos. Ele apresenta exatamente o que está acontecendo, o que você precisa saber, qual que é o plano do personagem e não estende muito nisso. As lutas também são uma parte que me fazem gostar muito mas o que eu acho que realmente fisga pra mim é a questão de que é uma história simples, bem direta ao ponto, com um escopo muito grande. Não sei se isso fez muito sentido, mas deixa eu explicar direito. Basicamente, você tem uma narrativa que é simples. É o quê? Personagens do bem lutando contra personagens do mal em nome da justiça. E queira ou não, todos os personagens acabam caindo de um jeito ou de outro dentro desse padrão. Muito porque a questão de lealdade a Athena acaba também se esbarrando e sendo praticamente a mesma coisa do que lealdade à própria justiça. Você vê que muitos Cavaleiros de Ouro às vezes se sacrificam por um motivo que não estava no papel, por assim dizer. O Albath, que ele sacrificou para salvar a criança numa vila que não tinha nada a ver com a guerra. Manigold, ele podia ter tentado sobreviver naquele final, mas ele decidiu sacrificar para dar uma chance pro mestre dele ganhar. E assim vai. Todos os personagens acabaram que tiveram um desfecho por conta de uma ambição pessoal que também era uma ambição de justiça, e é uma coisa que para mim combina muito bem exatamente porque Athena e justiça nessa série praticamente significam a mesma coisa. Você vê que todos eles morrem pelos próprios ideais que também coincidem com os ideais de Athena. E eu sinto um pouco de falta de uma estrutura tão simples e tão bem executada hoje em dia. Eu não sei se é porque eu parei de acompanhar muito mangá, muito anime, mas hoje em dia eu vejo que as histórias estão ficando mais complexas, todos os personagens mais profundos, motivações mais explicadas, etc, etc. E quanto mais tempo passa, mais às vezes eu sinto falta de uma narrativa simples. Os personagens lutando bem contra o mal e uma história de superação. É algo que hoje em dia, que por mais que seja uma coisa bem padrão shounen, vem ficando cada vez menos simples e às vezes complexo até demais. Especialmente fora da parte de mangá, mas na parte de filme também. Então, quanto mais tempo passa, mais eu sinto falta dessa simplicidade, essa narrativa mais direta ao ponto que Lost Canvas trouxe. Sem contar que, como eu já disse, eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco e ver uma série que, pra mim, pelo menos, é tão incrível quanto que eu esperava ver depois da série clássica, é algo que sempre vai me deixar com uma pulga atrás da orelha, porque isso não teve continuação. Isso merece. Felizmente teve o Gaiden, que eu li há pouco tempo. O Arthur não leu, espero que um dia eu consiga convencer ele a ler, mas que também tem algumas coisas que eu gostaria de falar depois sobre, mas eu não vou me estender muito aqui. Mas é muito bom também, se você aqui que está assistindo já leu Cavaleiro do Zodíaco The Lost Canvas, eu recomendo que você leia esse também. Mas enfim, é isso que eu achei sobre o mangá de Lost Canvas. O vídeo tá grande pra um caralho. Meus pêsames pra quem assistiu até aqui. E é isso, comentem o que vocês acham do mangá de Lost Canvas, se vocês já leram, o que vocês acharam dessa parte, se vocês gostaram de como foi essa reta final. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!